Olá pessoal, amigos do YouTube, como vão vocês? Aqui é o professor Alexandre. Vamos ler essa questãozinha aqui? Essa questãozinha aqui, ela caiu na apostila da Aplix, no terceiro ano, terceiro bimestre. Números complexos. Atividade proposta. Qual o resultado da operação? Então a gente tem aqui 2 mais 2i, com parênteses, que multiplica a 1 menos 5i também com parênteses. Bom, essa questãozinha, ela está na apostila. Eu imprimi aqui algumas páginas da apostila e no final dela, no final da apostila, tem essa questãozinha aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver melhor. Assim, vendo? Então tá aqui essa questãozinha. Mas para resolver, nós temos que passar alguma explicação sobre o conteúdo que envolve essa questão. Então vamos fazer uma leitura primeiro aqui, básica. Essa apostila aqui está bem explicadinha aqui sobre esse conteúdo de números complexos. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Beleza. Então, bom, a história dos números complexos. Vamos ver aqui, ó. Durante muito tempo, na nossa vida escolar, ouvimos professores dizerem: não existe raiz de índice par de números negativos. E isso implicava diretamente quando tínhamos que resolver uma equação do segundo grau, do tipo 4x² menos 4x mais 2. Pois, ao desenvolvermos essa equação, encontrávamos o delta igual a menos 16. E isso fazia com que a raiz da equação, que possui um índice par, fosse um número negativo. O impasse para a resolução desse problema começou a ser resolvido quando Girolamo Cardano, de 1501 a 1576, começou a estudar os números complexos, passando por René Descartes, de 1596 a 1650, e culminando com a formalização dos números complexos de Friedrich Gauss, de 1777 a 1855. A aplicação dos números complexos vai muito além da resolução de uma equação de segundo grau, onde o delta é negativo. Temos sua aplicação, por exemplo, na engenharia elétrica, principalmente em circuitos elétricos, e é um pouco desse conjunto que iremos falar nesta aula. Bom, estamos aqui iniciando então, mais um conteúdo do terceiro ano. Então vamos aqui continuar essa leitura, que vai estar bem explicado aqui, ó. Na aula 1, dessa apostila, vem aqui, ó, números complexos e a sua representação algébrica. Chama-se números complexos o conjunto C de todos os pares ordenados de números reais, nos quais os valores satisfazem as seguintes propriedades. Então a gente tem a igualdade, de um par ordenado, onde um par AB vai ser igual ao par CD se e somente se A foi igual a C e B foi igual a D. Tá? Então, a adição dos pares ordenados, onde tem o par AB somando ao par CD, vai ser o A mais o C e o B mais o D. Tá? Desse jeitinho aqui. Então, aqui a gente vai ter um outro par ordenado. Vamos continuar. Então, aqui. Continuando aqui, subtração. Par AB menos o par CD vai ser igual ao A menos o C e o B menos o D. Então, aqui a gente vai ter dois números,
o A menos C e o B menos D. E a multiplicação é um pouquinho diferente. Ó. Então, se a gente tem o A, B para B vezes o par CD, a gente vai ter o AC, então a gente multiplica o AC e subtrai com o B vezes o D, tá bom? E o outro número vai ser o A vezes o D, e a gente vai somar com B vezes o C. Tá? Aqui inverte. Então, vamos continuando aqui. Assim, Z, né, a representação do número complexo, está pertencendo, ou pertence, ou pertencente, ao C. Tá? C, que é o conjunto dos números complexos. Então, o número Z ele pode ser representado através de um par ordenado AB, em que A pertence ao conjunto dos reais e B pertence também ao conjunto dos reais. Podemos representar o conjunto dos números complexos conforme o esquema abaixo. Deixa eu aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Isso. Acho que agora ficou melhor. Então aqui, nesse conjunto, vou dar um especial aqui para esse conjunto. Pronto, é isso aqui. Bom, o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, tá? E nesse conjunto aqui era só representado os números da contagem simples, começando pelo 0, 1, 2, 3, 4. O conjunto Z é o conjunto dos números inteiros, tá? O conjunto dos números inteiros é o conjunto que tem também está incluso o conjunto dos números naturais e também os números negativos, tá bom? Menos 1, menos 2, menos 3, todos aqueles números negativos estão aqui nesse conjunto. O conjunto Q está representando o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é aqueles números que têm as frações, tem os números decimais, as dízimas periódicas, todos aqueles números que podem ser representados por frações, tá? E o conjunto I são aquelas raízes quadradas não exatas, alguns números especiais como o π, tá? O número de Euler, o E, e tem alguns outros também, tá? E também a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 são números que não têm assim, um período, né? Não tem uma repetição. Então vamos aqui continuar essa leitura. Com isso, podemos observar que todo número real é um número complexo, porém nem todos os números complexos são um número real. A unidade imaginária aí. Na introdução dessa aula, apresentamos uma equação do segundo grau, 4x² menos 4x mais 2 igual a zero, onde todos conseguimos exprimir suas raízes por meio da forma de Bhaskara. Sendo assim, ao resolvermos, temos, no caso aqui está a fórmula de Bhaskara, também hoje conhecida como fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Pronto, aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui a gente vai resolver o delta, a menos b menos 4 vezes a vezes c. Aqui o delta, no caso a fórmula do delta, não está escrito aqui, né? Seria no caso b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Aí substituindo, substituindo a, b e c aqui, a gente vai cair nessa linha aqui de cálculo, onde o delta vai ser o menos 16 e o x aqui a gente vai substituir os valores de a, b e c nessa fórmula aqui, incluindo o delta, que é menos 16, tá? Vai cair aqui na raiz quadrada, né? Então, com isso,
cairemos no problema da raiz quadrada de radicando negativo. Com o estudo dos números complexos, convencionou-se para resolvermos problemas como o descrito acima. A utilização de um valor chamado unidade imaginária. Essa unidade é utilizada para tornar possível resoluções de casos como apresentado. Sendo assim, temos que a raiz quadrada de menos 1 é igual à unidade imaginária. Tá? Então, o que está dizendo aqui? Que a raiz quadrada de menos 1, tá, vai ser igual ao nosso i. Tá? A raiz quadrada de menos 1 vai ser a nossa unidade imaginária. Vamos avançar aqui. Aqui, conforme tinha escrito na página anterior. Consequentemente, o valor de i ao quadrado é igual a menos 1. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo comentar isso aqui. Então aqui, ó. Então a raiz quadrada de menos a raiz quadrada de menos 1 vai ser igual ao i, somente se i ao quadrado é igual a menos 1. Tá bom? Utilizando a unidade imaginária para a resolução da equação, acima teremos. Então, nosso x vai ser 4, mais ou menos raiz quadrada de 16 vezes menos 1. Tá? Dividido por 2, 2 vezes 4. Então, aqui a gente vai ter o 16, ele vai sair do radical, porque a raiz quadrada de 16 é 4. Então, ele pode sair do radical. E vai multiplicar a raiz quadrada de menos 1. E a gente substitui a raiz quadrada de menos 1 por i. Vai dividir por 8. Então, uma raiz a gente vai ter meio mais i sobre 2. Tá? E a outra raiz, dessa forma, a outra raiz da equação, a gente vai ter meio menos i sobre 2. Então, vamos continuar aqui. A forma do número complexo. A forma do número complexo, tomando como base o item anterior, quando resolvemos a equação 4x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a 0, tivemos como resposta x', que é igual a meio mais i sobre 2, e x', que é igual a meio menos i sobre 2. Isso aconteceu devido à maneira como é representada a forma algébrica dos números complexos. Então, a forma algébrica é z é igual a a mais bi. A é chamado de parte real. Olha, muito importante isso aqui, tá? Parte real de z. Ou seja, a é a parte real desse número, indicando-se por a, que é igual a parte real, né? A gente pode ler assim, a parte real de z. R é de z, quer dizer, a parte real de z. B é chamado de parte imaginária de z, indicando-se por B, que é igual a IMZ, ou seja, B é imaginária de z. Se tivermos B igual a 0, teremos Z igual a A. Sendo assim, teremos um número real com a parte imaginária igual a 0. Porém, se A é igual a 0, Z é igual a BI. Ou seja, o número complexo vai ser somente o que? O imaginário puro, tá? Com a parte real igual a 0. Olha alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos de algumas atividades resolvidas, né? Exemplo 1. O número complexo 2 mais 4i tem a parte real igual a 2 e imaginário 4. Tá? Exemplo 2. O número complexo 3i tem a parte real é 0 e o imaginário é igual a 3. O número complexo menos i tem a parte real igual a 0 e o número complexo, a parte imaginária é igual a menos 1. Tanto no exemplo 2 quanto no exemplo 3,
Os números complexos são chamados de imaginário puro. Vamos continuar aqui. Então agora aqui é a parte que nos interessa para resolver aquele exercício, né? Aula 2, né? Operações com números complexos na forma algébrica. Então vamos ver aqui. Dados os números complexos, Z1 e Z2, ou seja, Z1 vai ser A mais BI e Z2 é C mais DI. Retornando às definições das operações apresentadas na aula 1, podemos efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação, entre outros números complexos. Sendo possível, com mais alguns estudos, operarmos também a divisão entre esses números. Então aqui algumas atividades resolvidas. Então vamos ver aqui como que se resolve isso aqui, ó. Dados os números complexos na forma algébrica, tais que 2 mais 4i e Z1, né? 2 mais 4i e Z2, 1 menos 3i. Efetue. Então aqui está pedindo para a gente efetuar a soma, a subtração e a multiplicação. Nós temos aqui a soma, vamos avançar aqui. A soma, né, para os números complexos vai ficar assim. A gente soma a parte real com a parte real. Tá? Aqui, ó, 2 mais 1. Tá aqui 3, ó. Tá? E a gente soma, efetua também a soma entre a parte imaginária. 4i menos 3i. Então tá aqui, ó. 4i menos 3i é igual a i. Tá bom? Simples assim. Muito simples, muito tranquilo de se resolver. A subtração. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Aumentar aqui o zoom. Bom, esse aqui é o máximo de zoom que eu consigo. A representação da letra B, no caso. Essa letra B aqui. Z1 menos Z2. Vou pegar aqueles dois números e um subtrair o outro. Então a mesma coisa, olha. Parte real com a parte real. Assim, 2 menos 1. Tá aqui, ó. Tá? 2 menos 1 dá 1. Então esse aqui, ó, agora, ó, a parte imaginária. Parte imaginária com a parte imaginária. Tá? Só que a gente tem que lembrar que a gente tem um sinal negativo aqui. Então a gente tem que trocar esse sinal aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, 4 menos o menos 3i. Então a gente vai fazer 4 menos o menos 3i vai ficar 4 mais o 3i. Porque esse menos altera aqui esse sinal. Ou melhor, ele pede o oposto, né? Aqui no canal de matemática volume único, já tem essa explicação dos sinais, tá? No conteúdo do 7º ano. Então, vai ficar 4 mais 3i é 7i. Beleza? Então, aqui agora, resolvendo essa letra C, que seria o Z1 vezes o Z2. Aqui é a multiplicação, que é a explicação de como a gente vai resolver aquele exercício. Então, aqui, ó. A gente aqui vai aplicar a distributiva. A gente vai aplicar aqui a distributiva da multiplicação. Então, olha aqui, ó. 2 vezes o 1, tá bom? 2 vezes 1, tá aqui, ó, 2 vezes 1. Aí a gente vai fazer também 2 vezes o menos 3i. Tá? Então, 2 vezes o menos 3i, então a gente vai ter 2 vezes 3, 6. Como só tem um negativo, vai ficar menos 6. Vamos ver se está certo aqui, ó. Ó, 2 vezes o menos 3i. Tá vendo aqui? Então, a gente também vai fazer com 4i, ó. Com 4i. 4i vezes o 1. 4i vezes o 1. Tá aqui, ó. 4i vezes o 1. Tá bem? E a gente também vai fazer 4i vezes o menos 3i. Tá? Então, aqui, ó. 4i vezes o menos 3i. Tá? Aqui, no caso, a multiplicação de sinais vai ficar negativo, porque um é positivo, o outro negativo, os sinais são diferentes. 4 vezes 3 são 12, né? Então, a gente vai ter 12 i ao quadrado. Então, tá aqui, ó.
Então, a gente tem menos 12i ao quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Menos 6i. Aqui é 4i. E aqui é menos 12i ao quadrado. Beleza? Então, só que o i ao quadrado, foi explicado, que o i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? I ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar aqui 12 mais 12, 2 mais 12. Esse i ao quadrado vai transformar o menos 12 em mais 12. Aqui, ó. 12 vezes menos 1. Opa, tá menos aqui, né? Aqui está menos. Então, a gente vai ter menos 12 vezes menos 1. Isso aqui são sinais iguais, então vai ficar mais 12. Tá bom? A gente vai ter mais 12 menos 2i. Então, 2 com mais 12, 14 menos 2i. E é dessa forma que a gente resolve aquela questão que eu enunciei no início do vídeo. Vamos pegar a questão agora. Então, tá aqui, ó. Opa. Pronto, diminui. Então, tá aqui, ó. Qual o resultado da operação 2 mais 2i vezes 1 menos 2i. Então, vou colocar a questão aqui. E agora a gente vai fazer a distributiva dessa questão. Aqui, ó. Vamos fazer a distributiva 2, que vai multiplicar a 1. A gente vai ter o 2. Então, os dois são positivos, posso multiplicar direto. Então, agora a gente vai ter 2 vezes o menos 5i. Então, aqui, como um é positivo, o outro negativo, então o resultado aqui vai ser negativo. Tá? A gente vai ter negativo. 2 vezes 5 é 10. 10i. Tá? E agora o 2i. Agora o 2i vai multiplicar com o 1. Tá bom? Então 2i vezes 1 é 2i. Então mais 2i. E o 2i também vai multiplicar com menos 5i. Tá? Então tá aqui, ó. Os sinais aqui são diferentes. Então o resultado aqui é negativo. 2 vezes 5, 10. I vezes i ao quadrado. Beleza? Então continua isso aqui. Não terminou não. Bom, nesse caso agora a gente vai aqui agora operar os termos que são semelhantes. Quais são os termos semelhantes? O 2 só tem ele mesmo. O menos 10i está operando com o mais 2i. Tá? Então aqui, os sinais aqui são diferentes, né? São um é negativo, outro é positivo. Então aqui, menos 10 com mais 2i, a gente vai ter menos 8i. Beleza? E esse menos 10i ao quadrado, o que a gente faz, né? Então aqui, o i ao quadrado é igual a menos 1. Então vamos fazer aqui separadinho. Ó, menos, aqui no rascunho, menos 10 vezes menos 1. Tá? Porque o i ao quadrado é menos, vou colocar aqui, i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? Então, menos 10 vezes menos 1 é 10 positivo. Eu posso escrever aqui mais 10. Então, o 2 ele é semelhante com o 10, porque não tem o i acompanhando. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter 12. A gente pode somar 2 mais 10, 12, menos 8i. E é isso, tá? E é isso, essa questão. Aqui no Aplix, a gente tem essa opção. Vou aumentar aqui. Aqui no Aplix a gente tem essa opção, ó. A gente tem aqui 12 menos 8i. Tá?
Simples, tranquilo, fácil entendimento. Grande abraço. Se você gostou aqui dessa questão, se quer que eu resolva outras questões aqui do Apix aqui no canal, escreve aqui para mim aqui no comentário, tá? Escreve no comentário e não esquece de deixar aí se eu gostei, se esse vídeo foi útil para você. Grande abraço, Deus abençoe a todos.